No vídeo de hoje a gente vai fazer um react, vamos gravar um vídeo um pouco diferente aqui. Tá bastante em moda os reacts. E eu achei um vídeo antigo do Instituto Monfort, um vídeo de 2018, que eu nunca vi ninguém comentando sobre. Eu achei basicamente esse caso isolado aí no YouTube. E eu decidi fazer esse react porque claramente a gente vê várias mentiras no vídeo. Vocês já sabem qual que é o vídeo por causa do título do vídeo, da thumb também acredito, que é um vídeo sobre Tolkien, se o Tolkien é gnóstico ou não. E o Instituto Monfort, Orlando Fedeli é famoso por ver gnose em tudo, né? Então vamos ver se realmente tem gnose no Tolkien. Eu que não posso dizer que eu sou um grande especialista no Tolkien, mas eu tenho sua obra aqui, já li os principais de seus livros todos, né? Já li o Hobbit, o Senhor dos Anéis, inclusive o Silmarillion, as histórias do Silmarillion. Inclusive, grande parte da minha conversão se deve ao Senhor dos Anéis. Então, assim, né, a minha ida para o catolicismo em boa parte se deve ao Senhor dos Anéis, ao Tolkien, às histórias do Tolkien. Então, para mim, né, para dizer para mim que o Senhor dos Anéis não é católico, que o Tolkien não é católico, que o Tolkien é agnóstico, é uma ofensa até para minha história de conversão, sabe? Porque realmente é de uma importância muito grande esse escritor e essa história toda na minha vida toda, desde da minha infância eu conheço as histórias, né? E essa paixão tão grande pela Idade Média, pelos cavaleiros, por esses ideais de masculinidade, vieram por causa do Senhor dos Anéis, por causa do Hobbit, de Nárnia também, mas principalmente por causa do universo do Tolkien. E lendo então O Senhor dos Anéis, o Hobbit, a obra do Tolkien, foi um passo muito importante na minha vida de conversão para o catolicismo. Então, para mim falarem que Tolkien é agnóstico é um absurdo completo, porque eu vejo o catolicismo realmente na obra do Tolkien. Então eu quero gravar esse vídeo de react aqui, eu vou colocar o vídeo aqui na tela para vocês, a gente vai assistir e ver junto. Vamos dar uma olhada aí o que o pessoal vai falar sobre o Tolkien. Tá aqui o vídeo na tela, vamos dar play aqui. Então aqui, ó, gravado dia 18 de maio de 2018, exposição Regina Zuck. Tolkien e sua fantasia não católica. Vamos ver então se... Salve Maria. Esse daqui é um Salve Maria. vídeo bem curto. A gente vai falar um pouco sobre O Senhor dos Anéis e todas as obras do Tolkien em geral, porque tem muita gente perguntando, e isso está sendo um tema até bastante difundido nos meios católicos. Então vamos rezar para começar. Isso aqui já adiantando, realmente nesse advento do catolicismo na internet, o Tolkien é alguém que é muito comentado. É porque o Tolkien ele entra em vários locais da cultura pop, não só no meio católico, inclusive tinha muita gente, tinha os hips, gostavam muito do Tolkien, porque realmente eles tomavam uma interpretação errada da Bíblia, perdão, do Senhor dos Anéis. Eu confundi com a Bíblia, eu ia citar outro termo, mas aqui, né, não dá para acusar o Tolkien de ser hippie porque os hippies gostavam da obra. É que nem os protestantes que gostam da Bíblia, que seguem a Bíblia, mas não são católicos, eles fazem um mau uso, né? Então, aí, vamos ver quais são os motivos que ela vai dar do porquê não é católico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. É a primeira crítica que a maioria das pessoas a favor do Tolkien faz contra nós que, enfim, somos contra o Tolkien, é uma questão dos comentários. Então, primeiro, a gente se fala bastante que quando você cita um comentarista do Tolkien, alguém que estudou, mas não está citando o próprio Tolkien e tal. Então, já para deixar bem claro, é verdade. Tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu vou citar, são citações do próprio Tolkien. Tá, primeiro vamos ver se são citações reais do Tolkien ou se ela não está pegando algum comentador também. E realmente, eu concordo com isso. Tu tem que citar a própria obra do Tolkien se tu está criticando, né?
Tu não vai criticar a obra de São Tomás baseando-se num criticador de São Tomás, né? E alguém comentou sobre São Tomás, por exemplo, no campo da filosofia, tu não vai fazer isso com nenhum autor. Tu quer refutar a obra do sujeito, tu tem que ler a obra do sujeito. E de preferência no original, para pegar os termos, né? Porque, claro que alguma tradução pode até ter algum erro. Não que no caso do Tolkien isso vai fazer muita diferença, mas quando a gente leva para o lado da Sagrada Escritura, e lógico que eu estou longe de comparar a obra do Tolkien com as Sagradas Escrituras, mas dando o maior exemplo que nós temos, né? A gente tem que seguir a interpretação do autor, aquilo que o autor está querendo dizer. E o Tolkien deixa isso muito amplo, é por isso que acaba caindo, às vezes, por um lado que as pessoas pensam que não é muito católico, porque essa visão de mundo do Tolkien, essa interpretação simbólica que ele deixa aberta nas suas obras, é realmente o intuito dele. Né? Porque o Tolkien ele parte de uma fantasia diferente de Nárnia, que é muito alegórica, né? É uma via de interpretação muito mais ampla. Para quem quiser entender mais, eu posso gravar um vídeo sobre os comentários e os contos e os artigos do Tolkien sobre contos de fadas. Né? Tem no livro Árvore e Folha, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ler. Lá ele vai explicar a visão dele, né, dessa questão dos contos de fadas. Então, assim, a interpretação é ampla e realmente tu tem que procurar a obra original. Se tu quer criticar um autor, tem que criticar a obra do próprio autor e não a tradução até, né? Eu não vou citar, então não vou tratar de nenhum comentário, não vou tratar de interpretações de ninguém. Mas Excelente. Já isso é um absurdo, porque se até a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a palavra inspirada por Deus, a gente estuda não só a Bíblia, mas estuda os comentários da Bíblia. Tá, mas... Não, mas é um absurdo tu fazer essa comparação, né? Porque tu quer comparar a interpretação da Bíblia. O Santo Agostinho interpretando a Bíblia de um cara do século de 2020 aqui. Tudo bem, pode ser um grande doutor de Oxford, não sei. Comentando Tolkien, que não é a Sagrada Escritura, não é uma obra interpretada, não é uma obra inspirada pelo Espírito Santo. Então são comentários. Eu posso fazer um comentário do Tolkien aqui, eu não sou especialista para meu comentário valer alguma coisa. Né? Assim como não é o caso dessa senhora. Aliás, a gente estuda principalmente os comentários da Bíblia. Quem que é o Tolkien, o Senhor dos Anéis, para dizer que a gente deveria, na verdade, estudar só ele mesmo? Não... Exatamente, o Tolkien ele é muito menor do que a Bíblia. A obra dele é muito menor do que a Bíblia, infinitamente maior, não tem nem comparação. Justamente por isso que a gente vai na obra original, porque não tem essa complexidade de interpretação que nem as Sagradas Escrituras têm. É uma obra de literatura, isso aqui não é uma obra de religião, não é um catecismo, não é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Justamente por isso que tu tem que ir na obra original dele para poder criticar. Assim como, embora tu leia os comentadores da Bíblia, se tu não lê a Bíblia, não vale de nada ler só os comentários, né? Não vai valer de nada. Não, assim, claro, lógico que vai valer de alguma coisa, no sentido vai ter um crescimento espiritual, tu vai entender, quem sabe, aquilo, mas sem tu ler o texto original não vai fazer tanta diferença. Então, assim, a comparação que ela tá dando é ridícula. Ela que tá comparando o Tolkien com a Bíblia, né? Eu até dei o exemplo antes, né, antes dela comentar, mas nesse sentido, justamente, ter que buscar o original, né? E aqui, a gente já viu uma arrogância muito grande nessa senhora aqui de criticar o Tolkien. Sim, com todo respeito, né? Com todo respeito, mas quem que é ela perto do Tolkien? Ele não é tão excelso. Como diria o craque Neto, né? Jogou na onde? Na onde que ela jogou? Qual livro que ela escreveu? Para criticar o Tolkien, um grande professor de Oxford, né? Um grande linguista, um grande escritor, um dos maiores escritores da história. O que o Tolkien fez no Senhor dos Anéis, no Silmarillion, nenhum escritor nunca fez e eu acho que nunca vai fazer. Assim, não tem uma natureza tão superior para a gente não poder fazer comentários. Pode fazer. E, assim, um pouco nessa linha, cada vez que a gente começa a discutir, cada vez que eu falo para alguém, mas isso não está certo, aquilo não está certo, a pessoa vai lá e me joga o texto original em inglês e tudo mais, como se assim fosse realmente uma Bíblia, uma veneração como os muçulmanos têm pelo Corão. Tá, mas primeiro ela fala que o Tolkien não é tudo isso para comparar com a Bíblia, depois ela fala de citar no original comparando com a Bíblia. Tá, mas é tudo isso ou não é? Porque é lógico, e para vocês verem, né, como é algo que é muito lógico, eu acredito, eu falei antes dela comentar, né, que a gente tem que procurar a obra do autor no original. Mesmo quando a gente vai falar das Sagradas Escrituras, é lógico que a gente pode pegar uma Bíblia traduzida, uma tradução oficial e comentar. Mas a gente tem que buscar o texto original, a gente tem que buscar o grego, a gente tem que buscar o hebraico. Né, quando a gente está falando da missa, do catecismo, tem que buscar o latim, é lógico que a gente tem que buscar a língua original. Né, e vários erros de interpretação podem ocorrer numa tradução. Então é lógico que tem que buscar o original. Qualquer autor, que se tu quer entender realmente o que o autor está falando, tem que buscar no original. Lógico que boas traduções existem, boas traduções vão servir para um estudo, né? Mas se tu quer realmente criticar o autor, fazer uma crítica construtiva realmente na obra do autor, tu tem que criticar no original.
né? E vou além ainda, o teu comentário tem que ser no original, na mesma língua que ele escreveu, para você poder se utilizar dos mesmos termos. Às vezes no inglês, para o português, vai ter termos que não vão ter tradução exata. Assim como do grego para o português não tem, né? Na questão das Sagradas Escrituras, do latim para o português às vezes vai ter algum termo que não tem uma tradução exata. Então é lógico que se tu quer fazer uma boa crítica em cima do autor, tu tem que buscar o texto original. Isso é lógico para qualquer coisa. Não é só para literatura, não é só para religião, não é para filosofia, para qualquer área, absolutamente qualquer área. A linguagem importa muito. E existem diferentes línguas, tem termos que são intraduzíveis. Então lógico que tu tem que buscar o texto original para saber o que o autor está falando, não o que o tradutor está falando. Porque a tradução é uma espécie de escrita também em cima da obra do autor. Às vezes o tradutor vai ter que dar alguma interpretação de algum termo, porque tem termos ambíguos em português para a tradução daquele termo, ou às vezes não existe aquele termo em português, então é lógico que tu tem que buscar a obra original do autor. Esse comentário dela aqui é sem sentido nenhum. Até a Bíblia, falando, enfim, a Bíblia, o Evangelho, eu não cito a Bíblia de Jerusalém, nem sequer a Vulgata, que é a tradução oficial da igreja. Pois deveria. Simplesmente pego a tradução da Ave Maria ou algo que o valha e cito. Não tem. Mas aí ela tá fazendo o que ela tá criticando, né? Ela tá citando a Sagrada Escritura, que é algo tão superior, né? Se tu quer fazer um comentário realmente teológico em cima daquilo, tem que citar no original. Não que seja inválido citar a tradução, mas ela tá aqui acusando, né, quem defende o Tolkien de pedir essa mínima coerência da linguagem, né? Da língua original. Então, se ela nem lê em inglês para saber o que o Tolkien tá falando em inglês, né? Então assim, eu vou ignorar o resto dessa parte porque a linguagem já tá batida. Tem cabimento a gente ficar se atendo a textinhos mínimos originais e trabalhos específicos. É muito mesquinha. E outra coisa que falam muito é a questão do... os papas elogiaram, então o Papa Bento XVI, o Papa Francisco citou tal. Bom, até aí, papas durante séculos citaram Dante, a Divina Comédia, como uma obra católica. E hoje em dia todo mundo sabe que tem muita gnose na Divina Comédia. Tá. Aí a gente começou bem, né? Aí, beleza. Aí a Divina Comédia é gnóstica também, lógico, né? Lógico, pro Instituto Monfort e pro Fedeli tudo é gnose, né, cara? Tudo é gnose, então lógico que a Divina Comédia é gnose também. Aí tu vê o nível do comentário, né? Nem dá vontade de terminar de ver o vídeo, tá com 2 minutos o vídeo aqui, mas vamos em frente, né? Vamos em frente. E é lógico que um papa citar um autor é de certa relevância, né? Porque, que nem eu falei, né? Quem que é ela perto do Tolkien, quem que é o Instituto Monfort perto do Papa Bento XVI? Do Papa Francisco mesmo, de qualquer papa, né? Por favor. É uma obra bem pouco católica, para ser mais sincera. Ou, por exemplo, a Catarina Emmerich, que nas livrarias da Fraternidade São Pio X cita, e ela tem muitos absurdos teológicos, filosóficos. Santa Catarina Emmerich, não é? Ela é santa já? Não sei se ela é santa canonizada já, mas beata ela é, né? E ele tá criticando a fraternidade também. A fraternidade de São Pio X é gnose também pro Monfort. Gnósticos e tudo mais. Ou, por exemplo, o Bento XVI, que citou e elogiou os arautos, e dali a um tempo, agora eles estão com intervenção, né? Cara, não dá. Tolkien é gnose, Dante é gnose, Papa Bento XVI é gnose, Arautos do Evangelho é gnose, Ana Catarina Emmerich é gnose, Arautos do Evangelho é gnose. Cara, é tudo gnose, cara. Não. Olha o nível da coisa. E falando em gnose, outra das críticas é Monfort vê gnose em tudo, Monfort vê gnose em tudo. Não. A gente não vê gnose em tudo. Não. Já que eu citei o Dante, já que eu falei do Dante, o Dante tem, logo no começo da Divina Comédia, um dos versos dele fala: vós que tendes o olhar claro e o coração puro, olhai a doutrina que se esconde por trás dos versos estranhos. Não é todo lugar que tem gnose. Nem no Tolkien é todo lugar que tem gnose. A gente tem que procurar as más doutrinas atrás das partes estranhas, seja da história dele, seja da Divina Comédia, seja em qualquer coisa que a gente está lendo. A gente tem que procurar as más doutrinas por trás dos versos estranhos. Tá, mas porque um verso é estranho, quer dizer que tem gnose? Uma coisa, assim, ela fala, eu já tava falando antes dela falar, né? Acusam o Monfort de ver gnose em tudo. Mas, meu Deus, tá vendo gnose em tudo? Vê gnose no Dante, no Papa, em todo mundo, né? E outra, essa citação não faz sentido, porque não é porque um verso é estranho que vai ter gnose. A gente pega a Sagrada Escritura mesmo, quem é leigo, vai ver muitos versos estranhos. Tu vai ver lá no Antigo Testamento o profeta mandando a ursa comer as crianças. Isso é algo que não é estranho? Né? Tu vai pro Apocalipse... Uma pessoa que não é católica, que vai pegar o Apocalipse para ler sem
sem saber que é um livro católico, ela pode achar que aquilo é gnose, porque a quantidade de verso estranho que tem no Apocalipse, que não é fácil de se entender. Então não é porque um verso é estranho, porque a gente não entende que tem gnose ali. Uma coisa não implica diretamente na outra. Essa colocação também não faz sentido. E tem uma citação do filho dele apresentando o Silmarillion, que é um livro, uma edição póstuma, uma publicação póstuma, né? Sim. Em que o próprio filho dele diz: em seus textos tardios, a mitologia e a poesia cederam lugar a preocupações teológicas e filosóficas. Então, ele mesmo contrapõe as preocupações teológicas com as preocupações da mitologia e da poesia. Então, ele mesmo diz, não é a mesma coisa. Teologia e mitologia não são a mesma coisa. Tá, como assim não são a mesma coisa? Claro que não são literalmente a mesma coisa, mas uma coisa está diretamente ligada na outra. O próprio Tolkien comentava sobre isso, né? Ele está fazendo uma obra de literatura, mas é lógico que tem teologia ali dentro. Lógico que tem filosofia ali dentro. Não tem como separar uma coisa da outra quando a gente fala de literatura, né? Isso também é outra citação vaga dela que não serve para nada. Até o momento ela não fez nenhuma crítica realmente ao Tolkien, não disse onde é que está a gnose no Tolkien, ela só está criticando quem defende o Tolkien, só que essas críticas também não têm base nenhuma. E, enfim, começando a ler O Senhor dos Anéis, eu falei, bom... Vamos lá. Tá, começando a ler, não, eu li aquelas 1000 e tantas páginas. Ela falou que leu. Vamos ver se ela leu mesmo. Mais Hobbit, mais Silmarillion, mais não sei o quê. Chega a umas 2000 páginas dessa história toda. Não dá 2000. E onde está a religião católica? Cadê a parte do catolicismo realmente? Tá na obra inteira. O que ali tem de catolicismo? Tem muita coisa. Aí eu recomendo o canal de um grande professor que nós temos aqui no YouTube, que é o Guardião Católico, do Sérgio Ramos. Excelente canal. Ele fala só de Tolkien e de catolicismo. Eu vou deixar o link na descrição. O trabalho do Sérgio lá é fenomenal. Se inscrevam lá, acompanhem os vídeos dele, são ótimos, eu adoro o canal dele, o Guardião Católico. Eu vou deixar o link na descrição para vocês conferirem. Ele fala perfeitamente de onde é que está o catolicismo na obra do Tolkien. É uma pergunta até que eu sempre fiz para todo mundo, falei, tá bom, então mostra no que isso daqui é católico, porque se isso daqui é um livro católico, mostra a simbologia, no que é católico. A simbologia católica. Ah, todo mundo fala, mas é o bem contra o mal, e o bem combatendo o mal. Bom, até aí então vamos pôr o mundo Marvel nas aulas de catequese, né? Por que não se utilizar do mundo Marvel nas aulas de catequese? Não é também? Não dá pra ver alguma espécie de virtude no mundo Marvel, nos super-heróis? Pega o Capitão América, o Super-Homem, mesmo o Batman, tu consegue ver ali as virtudes, o bem, o mal, a justiça, o certo, o errado, o bonito, o feio. É lógico que, assim, isso é questão de lei natural, né? Essas coisas, essas verdades, o belo, o bem, elas estão nessas coisas. Então é lógico, claro que só ter o bem contra o mal não faz disso uma obra católica, mas é toda a simbologia que o Tolkien constrói que é católica. O próprio Tolkien diz, né, que O Senhor dos Anéis no começo não foi pensada para ser uma obra católica, mas no final, na sua revisão, ele teve a certeza de que era uma obra católica. Ele não fez isso proposital, porque a simbologia é católica, as virtudes são católicas, é o que está no Evangelho presente. Né? Para o Tolkien, o Evangelho é o mito essencial, é o mito principal. Né? E aí depois eu posso explicar em outro vídeo o que é mito, mas mito é uma história em grego, né? Mitose em grego é simplesmente narrativa, não é uma história fictícia necessariamente. Por isso Tolkien dizia que o mito, por excelência, era o evangelho. Todas as histórias, né, que tem toda aquela estrutura narrativa, vai ter a catástrofe, a eucatástrofe, é a história do evangelho. E as histórias que são boas, que são verdadeiras, elas são verdadeiras, esses mitos antigos, até mesmo os gregos, na medida em que eles se espelham no evangelho. E o próprio Senhor dos Anéis é um mito, é uma mitologia que se espelha no evangelho, nas virtudes do evangelho, em toda a verdade que está presente no evangelho. Por isso é uma obra católica. Capitão América é o grande lutador para exterminar o mal do mundo. Sim, Capitão América é based, giga chá de Capitão América. É celibatário, entendeu? Até ia casar lá, mas depois fica fortão, cara, entendeu? O Capitão América é o cara, isso aí, capitão. É ridículo, é simplesmente ridículo uma coisa dessas. Ridículo é tu criticar isso, né? Ridículo é tu... é tu ver gnose na Marvel e no... Uma das coisas que motivou essa videoaula nesse momento foi uma carta que uma pessoa chamada Eduardo Oliveira escreveu para o site. O Eduardo Oliveira não é o Eduardo do Três Vias? Aí tu me corrige, se o Eduardo chegar a ver esse vídeo, me corrige, mas não é o Eduardo, ele tinha um canal sobre Tolkien. É capaz de ser o Eduardo, eu conheço o Eduardo. Bom, Eduardo Oliveira no site
no mundo dos elfos do Facebook, ele é o Eduardo Oliver. E na língua antiga dos guerreiros da Terra-média, ele é o Eduardo Stark. Então, Eduardo Stark, ó. Beijo. Vocês podem escolher em qual língua vocês vão chamar o nome dele. E ele escreveu um artigo, também no site que ele mantém, que ele administra, o Tolkien Brasil. O Tolkien Brasil era o Eduardo, né, que mantinha. Ele parou, eu acho, que o trabalho dele faz um tempo já. Mas eu vou ver se eu mando esse vídeo pro Eduardo. Ele já deve ter visto, né? Vou mandar esse meu vídeo de react aqui pra ele. Mas eu acho que é ele, sim. Vou confirmar se é o Eduardo, mas eu acho que é. Vou deixar o canal dele na descrição também. O canal dele sobre educação clássica, ele fala sobre livros também. É excelente. Fica a recomendação. E esse artigo aí, ele fala, principalmente, ele critica um padre que a gente na Montfort replicou, que criticava o Senhor dos Anéis. E ele chega a chamar o padre de covarde, vergonhoso e tudo mais, porque o padre não publica, não divulga o próprio nome no vídeo. Olha, conhecendo o Eduardo, eu não sei se ele iria ofender o padre dessa forma. Sinceramente, eu teria que ler o artigo. Até aí a gente está confiando no que ela está dizendo, né? Mas tudo bem, até aí, se ele fez isso, enfim, é um erro dele ter chamado o padre disso por não revelar o nome, né? Mas tudo bem, aí teria que ver o texto realmente dele. Na sua conferência, né? Agora, quem é ele, usando o tal do pseudônimo de Eduardo Stark, para dizer, ele nunca, em lugar nenhum, ele fala, olha, eu sou fulano de tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu gostaria de dizer isso, aquilo, eu moro não sei onde, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo. Por que onde é que ele mora é relevante pro argumento dele? E outra, o Eduardo criticou o padre por não falar quem ele é. E daí tu tá criticando o Eduardo pelo Eduardo não falar quem ele é? Então tá bom, tu tá fazendo a mesma crítica que o Eduardo fez ao padre. Então a tua crítica ao Eduardo é tão inválida quanto a crítica que o Eduardo fez ao padre. Tá fazendo a mesma coisa. Por que o Eduardo precisa falar onde é que ele mora para a crítica dele ser válida? Assim como a crítica que o padre faz ao Senhor dos Anéis não é inválida porque o padre não revela o próprio nome, a crítica do Eduardo, a crítica do padre também não é inválida porque ele não fala o nome. Assim como a tua crítica agora dessa senhora aqui não é inválida só porque ela também não falou onde é que ela mora. Isso não faz sentido nenhum. Também não vi a cara dele lá. Depois tudo bem, no Facebook eu acabei encontrando por acaso. Mas ele não se apresenta, não mostra quem que é, não mostra um currículo dele. Como ele tem coragem de criticar o padre por por não ter, enfim, dito, não ter se mostrado? Tá, mas tu tá criticando ele por ter feito o mesmo, aparentemente, e eu também não vi tu se apresentando. É um absurdo isso daí. Ele também fala lá outra pessoa que cita lá, é um tal que ele cita e que se apresenta, um tal de Diego Clattal. Diego Clattal, o trabalho do Diego Clattal também é muito bom na internet. Ele fala sobre o Tolkien, também tem um conteúdo muito interessante. Que coloca uma citação do Tolkien em inglês, claro, com toda a veneração e tudo mais. Veneração é respeito pela obra do autor, né? Qual é o problema de falar outro idioma, né? Talvez porque ela não sabe falar inglês, ela se sentiu ofendida porque ela não conseguiu ler, talvez, o texto do Tolkien. E, bom, basicamente o negócio fala que uma citação do Tolkien começa dizendo que o Evangelho é um conto de fadas. Eu já expliquei para vocês, né? Por que é um conto de fadas? Porque o conto de fadas aqui, o Tolkien falando sobre mitologia, né? E o Evangelho é o mito principal, é o mito primordial, digamos, né? É o mito principal da história da humanidade, do Evangelho. E eu diria que sim, o Evangelho é um belíssimo, o mais belo e o mais verdadeiro contos de fadas que nós temos, né? Porque transmitem essas verdades universais. E os contos de fadas, as mitologias, os poemas, na medida em que são verdadeiros porque se baseiam e se espelham no Evangelho. Então, sim, o Evangelho é um belíssimo, o mais belo de todos os contos de fadas. Porque os contos de fadas não necessariamente são mentira. Porque contos de fadas aí o Tolkien está usando como um sinônimo de mito, né? E mito vem de mitose em grego, que é simplesmente narrativa. Então, está só dizendo que o Evangelho é uma história, e a principal história. Conto de fadas, a ova. O Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho não é um conto de fadas. Já expliquei. É claro, tem sempre a desculpinha. Mas não é conto de fadas com fadinhas.
Não é desculpinha, é o que o autor está dizendo. Não é desculpinha. Assim como quando a gente lê na Bíblia alguma coisa e o protestante vem dar uma interpretação errada, imagina se ele falasse pra ti, não, o Papa tá dando uma desculpinha pra interpretar o texto dessa forma. Não é uma desculpinha, é o que o texto realmente significa, não é uma desculpinha. Esse papel aqui é igual de um protestante em relação à Bíblia, né? Essa senhora que ela tá falando que ela quer da obra do Tolkien, se alguém discorda, essa pessoa tá errada, né? É a sola escritura tolkieniana, né? Tá bom, conto de fadas no seu sentido literário. É um conto de mitologia. Sim. Com personagens alegóricos. Também. E personagens de fantasia, ou seja, personagens não reais. Não, em nenhum momento Tolkien diz, em nenhum momento ninguém tá dizendo que os personagens não são reais. Muito pelo contrário, são os personagens mais reais. Eu recomendo essa senhora aqui a ler sobre contos de fadas, o ensaio que o Tolkien tem. Quem no Evangelho é não real? Você dizer que o Evangelho... Tem pessoas que não são reais no Evangelho, né? Jesus conta várias parábolas. As pessoas das parábolas não são reais, até onde eu sei. Até pode ser inspirada a parábola em alguma história real, mas até onde eu sei as parábolas não são reais. Não são com pessoas reais que existiram, são histórias que Jesus está contando, né? Então, no Evangelho tem pessoas que não são reais, então a crítica dela só se mostra cada vez mais inválida. É um conto de fadas, você está dizendo que Cristo, ou pelo menos uma parte da história que está contada, é não real. Mas as parábolas não são reais, mas transmitem verdades universais e verdades reais. Por isso que são mitologias, né? Por isso que são mitos. Mitos bons. As parábolas não são reais, e não por isso elas deixam de valer alguma coisa. Isso daí é heresia. Isso é heresia. Não é heresia. O que tu tá fazendo é burrice, na verdade, né? O Tolkien não tá sendo herege. Em nenhum momento ele falou que o evangelho não é real. O que a senhora está fazendo é burrice, é interpretar a frase do Tolkien sem saber o que o Tolkien entende por mitologia, por mito. O conto de fadas é óbvio. O evangelho não é um conto de fadas. O evangelho é uma história real que aconteceu e que foi escrita de forma inspirada por Deus, diretamente por Deus. Tolkien nunca discordou disso. Tolkien nunca discordaria disso e Tolkien nunca vai discordar disso. Ele já morreu, né? Então, eu acredito firmemente que ele esteja no céu. Rezo para que ele esteja no céu, na glória de Nosso Senhor. Mas Tolkien nunca discordou disso. Tolkien nunca falou algo que não é isso. É lógico que o evangelho é real. O Tolkien é muito católico para discordar disso. O Tolkien, com certeza, nem um pouco herege. Tem nada de conto de fadas evangelho, não. Inclusive, tá revoltada, pegando esse gancho da questão do evangelho, o padre Paulo Ricardo está dando... Eu vou prever já, ela vai falar que o padre Paulo Ricardo é gnóstico também. O padre Paulo é cheio de gnose. Infinitamente um curso sobre o Tolkien. Esse curso do padre Paulo sobre o Tolkien é muito bom, viu? Excelente. Ele tem 2 cursos no site dele, um sobre o Senhor dos Anéis e outro sobre o Tolkien. Excelentes os cursos. Vão lá e assistam. Quem puder, quem tem acesso ao site, se não, vão lá e comprem também o curso do padre Paulo lá, é excelente. E ele fala que o Senhor dos Anéis pode ser considerado o evangelho segundo o Tolkien. Based. Porque é isso. O que o Tolkien está descrevendo ali, as virtudes, os personagens, as características, a história, é inspirada no Evangelho. Por isso que são histórias verdadeiras, nesse sentido em que transmitem verdades, né? Então, não teria problema nenhum. É lógico que o padre Paulo não está falando no sentido literal. Ao falar isso daí, eu já fico com vergonha, porque isso é altamente blasfemo. Você dizer que um negócio cheio de elfos e anões e sabe Deus o quê é um evangelho segundo Tolkien, é muito blasfemo. Tá, qual é o problema de citar elfos e duendes? O Apocalipse cita dragões. Dragões, até onde nós sabemos, claro, aí vai ter uma discussão. Eu acredito que dragões tenham existido no sentido em que eram outras criaturas que eram nomeadas como dragões. Mas até onde nós sabemos, os dragões não existiram. Os dragões como nós conhecemos, com asas que cuspiam fogo. E o Apocalipse cita dragão, né? Cita besta com várias cabeças, né? Cita a besta com a prostituta em cima. Essas figuras são reais também? É porque uma coisa não é real, aquilo deixa de ser verdade? Eu fico imaginando o que o Instituto Montfort pensa do Apocalipse, né? O Behemoth, o Leviatã que aparece no Gênesis. Eu acredito que sejam criaturas reais, mas né, a concepção que se tem, assim, não faz sentido nenhum essa crítica dela. Até o momento, nada aqui fez sentido. É extremamente blasfemo. É um absurdo um padre ir dizer uma coisa dessas. É realmente um absurdo. Padre Paulo Ricardo é based, Tolkien é based. Assistam o Padre Paulo, ainda mais falando do Tolkien.
Só mais um ponto sobre esse artigo do Tolkien Brasil. Lá pelas tantas, ele fala que a professora Ivone é uma eminente, estudiosa de literatura e tudo mais. E por que então ele não foi perguntar o que ela acha sobre o Tolkien, o Senhor dos Anéis e tudo mais, e foi perguntar para o Carlos Noguet? Porque ele estava lá citando o Carlos Noguet. Inclusive, eu fiquei sabendo que ela deu uma palestra num ciclo de conferências chamado A Falsa Direita. E a palestra dela era Tolkien, Anões, Duendes e Leões, alguma coisa do tipo. Eu não sei o que ela disse, mas por que ele não vai lá e não vê o que ela disse nessa... Porque ele não precisa. Ele não pode consultar outro professor? Sabe, a crítica dela não tem base nenhuma até agora. É ridículo, é uma crítica completamente infantil. Palestra. Só pelo título do ciclo, A Falsa Direita, já mostra que não foi algo muito elogioso, né? Como é que tu sabe? Que juízo temerário que tu tá tomando, né, senhora? Bom, eu vou agora fazer só um apanhadinho geral, bem rápido, para quem não está muito familiarizado com essa questão. Vamos rápido que a gente já cansou da senhora. O que acontece e tal. Bem rápido. Existe um mundo que, enfim, vive na Terra-média. Não, Terra-média é um pedaço de Arda, que é a Terra. O mundo foi criado, de uma certa forma, por um tal de Ilúvatar. Ilúvatar, Eru Ilúvatar. Ele é como se fosse Deus no mundo e ele criou o mundo através de uma canção e os Valar ajudaram ele a montar um mundo. Que ele chama de Ilúvatar o Único, que é um deus, ou sei lá eu. É o Deus, Uno. O que ele quer chamar isso daí. E ele criou, ele fez esse mundo, criou homens e elfos, são criações próprias deles. O resto do mundo, na verdade, quem ajudou ele foram umas criações deles. Essas criações, de uma certa forma, criaram e não criaram o mundo, porque eles criaram a partir de uma imagem que eles tinham de Ilúvatar. É subcriação, aí tem que entender o conceito de subcriação do Tolkien, né? Eru, Deus, é o único criador e os outros seres criam a partir do que ele criou, então é subcriação. Nós subcriamos, né? Os homens subcriam em cima da criação que já foi feita por Deus. Porque criação é ex nihilo, é a partir do nada, nenhum ser tem como criar nada, criar algo a partir do nada, apenas Deus. Então é subcriação. Então que fique claro isso. Ilúvatar. E no começo da história, aí depois tem os hobbits, os anões que apareceram lá, tem o Sauron, que é uma dessas criaturas que é mau, esse Sauron comanda os orcs, tem uns magos que também aparecem lá pelo mundo, e todo mundo vive na tal da Terra-média. Não é todo mundo que vive na Terra-média. A Terra-média é como se fosse um continente ali da Terra, que é chamada de Arda no universo do Tolkien. Isso só para... Isso já mostra que ela não leu o livro. Ter uma noção. O que acontece? Os hobbits, lá pelas tantas, encontram um anel que foi... O Hobbit, o Bilbo, tá? Não são os Hobbits, é o Bilbo que encontra e é no Hobbit, é no livro do Hobbit, não é no Senhor dos Anéis, né? Eu disse que leu o Senhor dos Anéis, então essa parte da história ela não sabe. Foi inventado pelo Sauron. Criado pelo Sauron, né? Junto com os elfos. Mas enfim, ele criou um anel para todos governar na escuridão, afastado dos elfos, para poder controlar os anéis deles, né? Manipulação. Que é o mal, que é o tal Senhor dos Anéis, que esse anel é feito para controlar todos os outros anéis de poder que foram criados. Tá certo, aí tá que certo. Foram criados principalmente pelos elfos, mas também o Sauron colocou um pouco do poder dele. Voltando, o Sauron é o mal. Sauron não é o mal. Tolkien não é maniqueísta. Não é uma visão dualista do mundo, não, tá? O Sauron, ele é um ser que, claro, ele é ruim porque ele foi corrompido e, na verdade, ele era um general do Melkor. O Melkor, que seria o Lúcifer na história, né? O Melkor, ele é um dos Ainur que, então, decai e fica preso na Terra. E o Sauron, ele foi uma criatura que foi corrompida pelo Melkor. Então, ele é como se fosse um discípulo do Melkor, que seria o Satã na história. E ele não é completamente mal. O Tolkien não era maniqueísta. O Sauron não é completamente mal, não. Né? Mas, claro que... por conta do pecado, justamente, ele é mau. Os elfos são criaturas que não morrem. E o pecado aqui se dá lá na criação do mundo, né? Porque o Melkor, ele se volta contra
a Eru e os outros Ainur, né, ele começa a corromper a música que está sendo utilizada para criar o mundo, né? Ele começa a deturpar a sinfonia e o Eru ele incorpora essa deturpação dele na criação, né? Algo como que se dando o livre-arbítrio, né, para o mal existir. Super inteligentes, bonitos, simpáticos, legais, enfim, são os homens ideais. É que os elfos eles estão num sentido mais de a gente tem uma diferença de qualidade entre eles, né? Como se os elfos fossem homens mais elevados, né? Eles estão mais próximos da transcendência, realmente. Por isso que eles são imortais, né? E é algo que é muito diferente dos homens na história. Não são homens, na verdade. Não são. Os homens são homens, basicamente. Os hobbits são como se fossem uns mini-homens. E os hobbits são os personagens principais da história. Toda a saga quando um deles encontra o anel e depois o outro vai pegar esse anel e vai levar até a Montanha da Perdição, que é a casa do Sauron, e vai destruir esse anel. Não é a casa do Sauron, não, né? O Sauron mora em Barad-dûr. Na verdade, ali, durante a Terceira Era, o Sauron tá meio perdido para todo lado. Essa é basicamente... Mas para ver que, é claro, aqui eu não vou exigir nenhum rigorismo da parte dela, porque ela tá só contando por cima a história. Mas só os termos que ela utiliza já mostram que ela não leu o livro, porque, né? Vamos ver se ela leu ou não, vamos ver o que mais que ela vai citar. A linha central do enredo tem muitas outras coisas que vão acontecendo, mas não vem ao caso se a gente for fazer uma história, claro que vem ao caso. Uma aula melhor, mais elaborada, a gente fala sobre isso. Tudo bem. Só assim, eu sei que é uma coisa um pouco ridícula a gente ficar falando sobre hobbits, elfos e anões e etc. Ridícula por quê? Mas como isso daí tomou uma proporção... Por que é ridículo? Por que é ridículo falar de homens, elfos e anões? É ridículo falar disso? Esses homens, elfos e anões, essas histórias que influenciaram na minha conversão. Se hoje eu sou católico, se um dia eu pudesse ser salva, minha alma pudesse ser salva, se pela glória de Cristo, se pela graça de Cristo eu alcançar a salvação, parte dessa minha conversão se deu por causa do Tolkien. Por que é ridículo falar disso? Olha o descaso que ela faz, sabe? É um desrespeito com a obra do autor. Um autor muito católico, muito piedoso. São enorme entre os católicos, graças a Deus, católicos conservadores. Pela graça de Deus, o Senhor dos Anéis criou uma repercussão muito grande no meio católico. Essa repercussão tão grande que o Senhor dos Anéis criou no mundo católico me atingiu. E em parte foi responsável pela minha conversão. Pela graça de Deus, Tolkien foi tão bem difundido no mundo católico. Então a gente achou que pelo menos falar alguma coisinha seria interessante. Falar uma coisinha legal. Agora falar merda que nem tá falando agora é completamente desnecessário. Faça um vídeo de crítica direito, pelo menos. Agora, a parte principal do que eu estava me propondo a dizer, que é mostrar que o Senhor dos Anéis não é católico. Vamos lá. Então, eu volto a dizer, se você quem acha que isso daqui é católico, então eu não acho que é católico, eu tenho certeza. Mostre onde está o catolicismo. Mostro, posso fazer um vídeo só mostrando onde é que está o catolicismo no Tolkien. Como não é o foco agora, o foco é estar reagindo. Se eu entrar em todas as meadas que tem aqui, vai ficar com 2 horas o vídeo, já está com quase 40 minutos, então eu vou logo, não vou perder muito tempo aqui. Mas nas virtudes que aparecem nos personagens em si, eles representam pessoas de Cristo, né? Nós temos o Frodo, o Aragorn e o Gandalf representando as 3 pessoas de Cristo como rei, sacerdote e profeta. Nós temos o mal, nós temos o bem, nós temos as virtudes, nós temos o amor, nós temos a amizade, nós temos a cruz, nós temos o pecado, nós temos a redenção, nós temos a catástrofe, a eucatástrofe, por aí vai. Posso fazer um vídeo só sobre isso, se vocês quiserem, deixa nos comentários. Nisso. Onde está? Porque todos os aspectos que se pode perceber na história não são católicos. Já falei. Todos os personagens principais e que tem qualquer tipo de relevância não têm família. Então... Quê? Como assim não tem família? Eles vieram do buraco? Vieram do chão? Os primeiros anões foram criados da pedra, né? Mas como assim eles não têm família? O cara literalmente chega, eu sou Aragorn, filho de Arathorn. O cara não tem família? O Aragorn que era, se eu não me engano, ele era órfão, né? Ele foi criado pelo Elrond, basicamente, ali depois, né? Então como não tem família? O Bilbo é tio do Frodo e adotou o Frodo como filho, como herdeiro, porque o pai do Frodo morreu e a mãe do Frodo também morreram, né? O pai do Frodo morreu afogado, coitado. O Sam trabalha com o pai dele, ele trabalhava com o pai dele, né?
A gente conhece, o Sam inclusive depois volta pro condado, ele fica sonhando com a Rosinha, a história inteira ele volta pro condado, casa com a Rosinha e tem 2, 3 filhas com a Rosinha. Então como é que não tem família? O Legolas, o pai dele é o Thranduil, né? O grande rei das florestas de Treva-mata ali, né? Então como assim não tem família? Como não tem família? Eles vieram do chão? Na maior parte eles não têm pai nem mãe. Não são citados, às vezes são citados, mas como alguma coisa muito longínqua. Não são casados, não têm filhos. Como assim, né? Lógico que eles não são casados. Quais eles não são casados? O Aragorn vai se casar no final da história. A história do casamento dele com a Elwyn é belíssimo, né? Assim, como assim eles não são casados? Com a Arwen, perdão, confundi com a Elwyn, com a Arwen, né? Confundi os nomes. Eu confundi com a Elwyn, vai casar depois com o Faramir, né? Como assim eles não têm família? Eles estão na guerra ali, indo pra guerra, entendeu? Combatendo o mal. Eles não vão parar pra casar no meio do caminho, eles estão numa jornada, né? Então, como assim eles não são casados, não têm filhos? Assim... E outra, o que isso impede a obra de ser católica? Os padres não são católicos porque não têm família, não têm filhos, não ficam citando o nome do pai e da mãe o tempo todo? Uma coisa nem tem relevância. É mentira o que ela está falando e mesmo se fosse verdade não teria relevância para a crítica dela. Então, não existe nenhuma estrutura familiar. Como que não? São das pessoas com quem eles vão encontrando pelo caminho. Não são pessoas, são amigos. São amigos. São amigos. O próprio Cristo no Evangelho, ele sai encontrando pessoas pelo caminho. Ele vai chamando os apóstolos, ele vai encontrando as pessoas no caminho. Não é assim a história do Evangelho? Né? E o que Cristo fala para os discípulos, para nós? Eu não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Para ver essa questão da intimidade e da amizade de verdade. A amizade em Cristo. Né? Então, como assim? Não tem... por favor. Vão fazendo amizades. Depois, não existe nenhum tipo de veneração ou apreço ao ser que criou eles. Mas porque não é o foco da história. O Tolkien está fazendo uma obra de fantasia. Né? Os personagens não vão parar para rezar o rosário no meio do caminho. Isso não faz sentido nenhum. E isso daí não é uma questão de catolicismo. É claro, catolicismo ir na missa, a própria missa, tudo isso daí faz parte da revelação. Mas a noção de que existe um ser criador superior a nós e que nós devemos um culto e uma reverência para isso, isso daí não faz parte da revelação, isso não é católico. Isso daí está no nosso próprio ser. Tá, tudo bem, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Não é o propósito do Tolkien. Então, todos os seres humanos, que são os seres inteligentes, podem perceber isso daí. E no Senhor dos Anéis não existe isso daí. Faz sentido. Simplesmente, em momento nenhum, ninguém reza, ninguém tem qualquer tipo de veneração, ninguém sequer cita a presença desse ser, a existência desses seres que os criaram e tudo mais. Não existe também uma questão de tradição. Não, parou, já vou embora. Não existe tradição. Eu sou Aragorn, filho de Arathorn, eu vim recuperar o trono que foi perdido e está sendo usurpado há séculos para restaurar a antiga tradição dos filhos de Isildur. Como não existe tradição? Literalmente o Bilbo dá o anel pro Frodo, aqui o meu legado, a tradição, agora o teu legado é levar isso para ser destruído. Como não existe tradição? Pelo amor de Deus, não existe tradição. Então, a tradição é muito mais pelo nome. Então fulano, filho de ciclano, sempre acaba por aí. Mas não existe um apreço pelo que o seu pai ensinou, pelo... Como que não? Tu falar eu sou Aragorn, filho de Arathorn, não é ter um apreço pelo seu pai? Quem é que vai falar eu sou filho de não sei quem, não ligando pro pai? Por favor, que coisa sem sentido, é muita burrice. Que a sua mãe ensinou, pelo que o avô ensinou, não existe isso daí. Tudo é no aqui e agora, a imaginação e o meu sentimento do que eu achava que seria interessante. Vou pular. Bom, agora partindo diretamente para citações. Cita aí. Logo no começo do primeiro livro do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, ele fala: na época, o condado mal tinha um governo. Os hobbits geralmente mantinham a lei do livre-arbítrio, pois essas eram as regras, diziam, tão antigas quanto justas. Lei natural
e não tinha o governo, o condado é um mundo, é uma sociedade distributista. Para quem quiser, leia o Distributismo do Chesterton, né? Um esboço de sanidade. Link na descrição, usa o cupom Arthur5 para ganhar 5% de desconto. Só comprar aí, entenda o distributismo, tu vai entender o que é o condado. Lei do livre-arbítrio, aqui o Tolkien está falando da lei natural, certo? Como os hobbits eles não eram tão corrompidos como os orcs, por exemplo, eles conseguiam se manter. Né? E tinha uma espécie de governo, sim. No condado tinha um prefeito, tinha uma certa ordem e hierarquia, sim. Ele está falando de modo geral aqui o Tolkien. Já a partir daí, a gente vê que não existe pecado original. Então, eles tinham um livre-arbítrio dentro deles. Que momento que o Tolkien falou que não tem pecado original? Meu Deus! Então, esse livre-arbítrio fazia com que eles soubessem e praticassem essa lei. Então, era um mundo... É a lei natural, que é o que tu mesmo citou antes, quando falou que todos têm o conhecimento de Deus pela natureza, podem chegar a Deus por si mesmos. É a lei natural, é o que o Tolkien está falando, meu Deus do céu. O que uma coisa tem a ver com a outra? Totalmente utópico, também condenado pela igreja. Essa utopia é condenada pela igreja, em que não existe lei, não é necessário um governo, não é necessário alguém que te obrigue a fazer o bem e te proíba de fazer o mal. Como assim? Isso não é utopia nenhuma, meu Deus do céu. Cara, isso é E outra, onde é que diz que não precisa de governo? Tolkien disse que não tinha governo. Onde é que ele falou que não precisa de governo? Ele falou que o condado era uma utopia, que era perfeito, que era maravilhoso? Isso não existia. Não existia também, não só um governo temporal, mas não existia um governo espiritual. Existia sim. Não existia qualquer tipo de espiritualidade no condado. Era realmente um mundo utópico, nada superior a, como ele diz, plantar, colher e cuidar dos seus negócios. Maravilhoso. Que mundo lindo. Outra citação. Ele está falando do Bilbo, que foi o primeiro hobbit que encontrou o anel, né? Então ele fala, não tinha amigos íntimos, até que seus primos mais jovens começaram a crescer. Lá. Então ele adotou Frodo Bolseiro e o levou a viver com ele. E a família? Morreu. Então, a família morreu. A família do Frodo morreu, por isso que ele foi adotado. Ele não tinha pai, não tinha mãe. Morreram. Ele não casou, ele não tinha filhos. Não, porque ele era celibatário, ele não pode ser celibatário. Ele não queria, ele é obrigado a casar para ser católico, para ser uma obra católica, o personagem é obrigado a casar e ter filhos. Tá escrito no começo do Senhor dos Anéis, eu não vou pegar a obra aqui e sair procurando porque eu não tô com paciência para isso. Mas tá no começo do Senhor dos Anéis, falando como é que o pai do Frodo morreu, os outros hobbits comentam isso. O próprio Frodo não tinha pai, não tinha mãe. Não, ele veio do chão, ele brotou que nem uma abóbora do chão. Eles eram parentes distantes. Não eram parentes distantes, o Bilbo era tio do Frodo. Com algum tipo de parentesco que o livro mesmo não chega a explicar. Como que não chega a explicar? Tá explícito no começo do Senhor dos Anéis que o Bilbo era tio do Frodo. Isso está explícito em todas as palavras. Depois eu vou deixar no vídeo aí para vocês lerem, na descrição. Em momento nenhum o livro fala desse parentesco. Fala simplesmente sim. Fala que eles eram primos, parentes, sei lá o quê. Sim, e outra, meu Deus, essas críticas que ela está dizendo em nada contribuem para a visão dela de que o Tolkien é agnóstico. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então não existe família. Voltando a dizer, não existe. E mesmo se não existisse, tu não tá atacando o que tu queria criticar. Não existe família. E família é um dos principais valores católicos. É uma das coisas que a igreja mais defende. Porque a pessoa não tem família, ela não é católica. Os padres não são católicos, então. O Papa não é católico. Ele não casou nem tem filho. Outra coisa, agora ele falando dos anéis, né? Então, o Bilbo, no começo do Senhor dos Anéis, na Sociedade do Anel, ele já estava com o anel e ele vai passar para o Frodo, que o Frodo é quem vai levar o anel para destruir. Vamos ver. Então, e quem sabia mais sobre o anel era um mago, tal de Gandalf, que é um mago cinzento. Sobre ele a gente poderia falar muitas coisas. É mago, né? Mago é agnóstico. nem vou comentar isso. Mas eu vou passar por altos bastante a questão do Gandalf. Claro, porque tu não tem argumento suficiente, daí tu tem que deixar de lado. Existem muitas coisas claramente gnósticas ali. Fala aí pra nós então. Mas ele fala que um mortal, como Frodo, que possuir um dos grandes anéis não morre, mas também não se desenvolve ou obtém mais vida. O anel é o anel do mal. Então, ele é um anel mau. Ele foi criado pelo Deus mau.
Não foi criado pelo Deus mal, não tem Deus mal no Senhor dos Anéis. Só tem um Deus que é Eru Ilúvatar, e ele é bom. Então, se você possuir esse anel, você não morre mais. Isso daí, para quem, enfim, é católico, lembra de uma velha história de uma maçãzinha, uma serpente que fala, olha... Exatamente isso. Exatamente, é o trote da serpente, entendeu? É enganação. Se tu usar o anel, tu não vai morrer. Lógico que tu vai morrer, meu Deus do céu. Os homens, eles têm almas imortais no Senhor dos Anéis. Mas o anel é justamente a tentação, o pecado. O Frodo, ao longo da história inteira do Senhor dos Anéis, ele caminha com quem no caminho dele? Como o Sam e com o Gollum. O Gollum é aquele homem o hobbit que pegou o anel, usou o anel e ficou perdido. E o Sam é o homem que nunca foi tocado pelo anel. É o homem que é puro ainda, né? Que é imaculado, entre aspas, né? Lógico que não tô falando de teologia aqui. Então o que se dispõe na frente do Frodo é justamente isso. O hobbit que não caiu, o hobbit que caiu. Não é que o anel é literalmente o pecado, né? Mas é justamente essa tentação. É os sereis como deuses, é lógico. Isso é catolicismo, meu Deus. Ela mesma está falando. É justamente a tentação que se coloca. E o Frodo resiste o tempo todo à tentação. E no último momento, onde ele está para destruir o mal, ele bota o anel e aceita o mal. E daí o que acontece? O Gollum vai lá, tira o anel e morre no fogo. Justamente por mão de quem? Da providência divina. Se você comer isso daqui, você não vai mais morrer, entendeu? E então, o Senhor dos Anéis é a mesma coisa. Entendi, é justamente o que o Tolkien está fazendo. Se você usar esse anel, você não vai mais morrer. Por isso que você não deveria usar. Por isso que você não deveria ser trouxa de ficar com o anel e deveria ir lá destruir. O que o Tolkien está fazendo de gnose? Que ele está justamente sendo cristão e falando para não usar o anel. E aí as pessoas realmente não morrem. Então, quem queria uma ligação do Senhor dos Anéis com o Evangelho, olha, tá aqui. Então, se você possui o mal, você não morre mais. E não é... Morremos? Nossa alma morre, mesmo se a gente for pro mal? Vai queimar eternamente no inferno. É só isso daí. Tem outra história, lembrando dessa velha maçãzinha. Vamos ver. Talvez, isso daqui é citação, talvez o anel proporcionasse o entendimento das línguas, ou simplesmente entendimento especial dos seus servidores, ou seja, dos servidores do mal. Ou seja, não só você possuir o mal te dá imortalidade, como te dá um conhecimento da ciência e um conhecimento dos próprios servidores do mal. É o que o pecado original oferece, não é isso? É o que o fruto, as consequências do fruto, né? Eu serei como deuses, conhecereis o bem e o mal. Até o momento Adão e Eva que eram intocados pelo mal, então conhecem o mal, porque eles aceitam o mal. É o paralelo que o Tolkien está fazendo com o pecado original, com o pecado, toda vez que a gente aceita o pecado. Não é que isso é gnose, não é gnose, é catolicismo puro, é justamente o que o Tolkien está falando, é para tu não pegar o anel. Eu não entendi, sério, ela tá falando que ela tá fazendo essa crítica toda em cima do anel, mas o ponto todo da história é destruir o anel, justamente por isso que o anel representa. O ponto da história é destruir o mal. O Gandalf não tá falando pra ele botar o anel e ficar imortal. O Gandalf tá justamente falando pro Frodo ir lá destruir o anel, porque o anel representa o mal. É sem sentido total essa crítica dela. Isso é muito absurdo. Absurdo essa crítica burra tua. É claramente anticatólico. Pelo amor de Deus. Mais pra frente, eles, em toda a saga, eles estão tentando levar o anel e o mal, ele tenta, por várias maneiras, impedir e retomar a posse do anel. Uma das grandes armas deles são espectros de cavaleiros. Esses espectros, na verdade, são emanações desse deus mal. Não são emanações. Emanações? Os espectros do anel são homens que morreram e por justamente ficarem com os anéis eles se tornaram imortais. Eles estão fadados e presos, né, a ser esses espíritos que vagam em busca desse anel. Justamente quando o anel do Sauron é destruído, então eles são destruídos, entre aspas, também. Né? Eles não são emanações, não. Eles são homens, são espíritos de homens, né, que já morreram. Mas os espíritos continuam ali presos porque eles escolheram estar presos à matéria, né, ao mundo materialista. E que eles não têm existência, então... Como que não tem existência? Se eles não têm existência, tu não consegue nem nomear eles. O mago, descrevendo esses cavaleiros, ele fala que eles usam a capa e montam a cavalo para dar forma à própria inexistência. Para ver o que o mal faz com a pessoa. Cansei já.
não existe uma coisa gurizado o que não vídeo. tenha existência. Exatamente. Isso daí é filosoficamente errado, é contra o ser. Uma existência que não tenha existência é absurdo. É absurdo. Meu Deus. O Gandalf não tá falando literalmente, isso aqui é poesia, é literatura. Olha, é muita ignorância dessa senhora, por favor. Isso daí é absurdo. Isso é gnose. Isso é gnose. Uma contradição. Essa contradição insolúvel Se dialética. burrice fosse gnose, a senhora era a maior gnóstica da história. Bem mais pra frente, isso daí já no último livro, já no final do Retorno do Rei, que é o terceiro livro do Senhor dos Anéis, ele fala, então tinha o servo do Frodo, ele também pegou o anel, ele também não morreu no final. O Sam, ela tá falando do Sam? O servo do Frodo? Pegou o anel, o Sam nunca pegou o anel. Inclusive o Sam bota o Frodo nas costas e fala, vamos lá, senhor Frodo. Eu não posso carregar o anel, mas eu posso carregar você. Ele bota o Frodo nas costas e sobe a Montanha da Perdição. Linda, essa cena no filme é belíssima, no livro é magnífica também. Da história. E ele ajuda a levar o anel. Então ele fala, naquela hora de provação, foi o amor por seu mestre que mais o ajudou a manter-se firme. A amizade. Mas também no fundo do seu ser, ainda vivia independente seu senso de simples hobbit. Ou seja, ele tinha dentro dele um senso de simples hobbit que fazia com que ele fizesse o bem. Tá? Qual é o problema? Isso daí é claramente a partícula divina que a gnose diz que... O nome é lei natural, minha filha. Tu mesmo citou antes. O que tu tá falando? Que partícula divina, o cacete? faz com que a gente se volte para o bem sempre. Não! Isso daí, agora eu peguei duas citações Não. do Silmarillion. O Silmarillion é meio que é bem errado falar isso daí, mas é meio que o Gênesis do mundo lá. Por que é errado falar isso? O que significa Gênesis? É criação, né? Por que é errado falar que é Gênesis disso? Quando a gente fala de genética. Por que é errado falar que é o Gênesis do Tolkien? É a criação do mundo do Tolkien. Dos Anéis. Então ele conta como tudo foi criado, como tudo de apareceu. Maneira belíssima. Então ele fala, quando eles entraram no vazio, essas emanações do Ilúvatar... Não são emanações, são seres. Para de falar emanações. E essa linguagem tua que é gnose. Ilúvatar lhes disse, contemplem sua música. Eles vinham cantando uma música inspirada em Ilúvatar. E lhes mostrou a visão, dando-lhes uma imagem de onde antes só havia som. Então tinha o vazio, no vazio eles cantaram, e aí surgiu o mundo. Tá? E aí... Começo do Evangelho de São João, né? Começo do Gênesis também, né? Não existia nada e Deus criou tudo. Pelo verbo, Cristo. Ele criou no nada, né? Ex nihilo. É o que o Tolkien tá falando aqui. Não existia nada e eles criaram a partir da música de Ilúvatar. A música que é um paralelo com o verbo. A partir desse mundo, o que aconteceu foi, algumas dessas emanações resolveram ir para o mundo, e aí, volta a citação, e qual é o problema disso? Cristo escolheu vir para o mundo, até aí não é problema nenhum, né? foi sua missão realizar esse mundo. E com seus esforços concretizaram a visão que haviam tido. Ou seja, quem cria não é Deus, se é que você pode chamar o Ilúvatar de Deus. É sim, só que ela não leu Tolkien, ela não conhece o Tolkien. Os Ainur, eles subcriam, é subcriação. Só que ela diz no começo do vídeo que ela leu a obra do Tolkien. Claramente ela não leu, senão não estava falando desse monte de burrice e não entendendo a obra do Tolkien. É subcriação e criação, tá? Não vou explicar de novo. Deus. Quem cria não é Deus. São essas emanações de Deus Tolkien não falou isso. Passaram a viver no mundo e com isso começaram a criar. Não, eles começaram a subcriar, porque Ilúvatar permitiu por meio da canção que eles estavam escrevendo. Cristo também veio parar no mundo e também criou aqui. Até aí não é um problema teológico, não é um problema filosófico, não é um problema literário, não é uma heresia nenhuma. O Tolkien está escrevendo fantasia, não é uma obra teológica. Qual é o problema disso? Meu Deus, sério, que ignorância. E quando o Ilúvatar mostra o mundo, ele fala, esse mundo se chama Ea, que significa o mundo que é. Ou seja, quem é aquele que é? Quem é que fala para Moisés, eu sou aquele que é? Oh, não dá. Então, não só o mundo foi criado por
seres que vivem nele como o mundo é o próprio Deus. Ele é aquele que é. Não, ele não está dizendo que o mundo é o próprio Deus, ele está dizendo que o mundo é. Opa, eu pulei aqui. E outra, qual é o problema dos seres que criaram o mundo habitarem nele? Deus criou o mundo e Deus habitou no mundo conosco, que é Jesus Cristo. Isso é gnose para a senhora também? Jesus ter se feito homem é gnose também? Entendeu? Isso é mais um aspecto da gnose, enfim, de todo o não catolicismo que existe no Tolkien. Pelo amor de Deus. É claro, a gente teria dezenas de outras citações, eu peguei 9 assim, que seriam mais fáceis de explicar, mais rápidas. Explicou nada, né? Se alguém entendeu alguma coisa, deixa no comentário aí, porque eu não entendi nada. Volto a dizer, talvez a gente faça um trabalho mais aprofundado. Por favor, não. Se for fazer do mesmo jeito que tá aqui, por favor, não faça. Faz 7 anos que tem esse vídeo, então acho que não fizeram. Também. Aí, inclusive, eu tava vendo os comentários do vídeo estão desativados, né? Por que será que desativaram os comentários do vídeo? Não porque eu acho o Senhor dos Anéis algo muito relevante, mas porque... Claro que não. É uma coisa que se tem falado. A opinião da senhora que é relevante mesmo. A obra do Tolkien não. E volto a desafiar todo mundo que diz que o Senhor dos Anéis é católico, que me mostre, então. Mostre, escreva para Montfort, venha aqui e diga, olha, esse ponto claramente são católicos. Já falei um pouco nesse vídeo aqui. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo. Se essa senhora quiser debater, lógico, esse vídeo é muito antigo, talvez nem se lembre mais. Mas se quiserem fazer um debate, e se alguém quiser fazer um debate comigo sobre se Tolkien é católico ou não, eu aceito com a maior tranquilidade do mundo e eu posso fazer um vídeo sobre o catolicismo na obra do Tolkien. Quem quer já ver logo, agora depois desse vídeo aqui, alguma coisa, pesquisa o canal Guardião Católico do Sérgio Ramos, o link vai estar na descrição também, ótimo trabalho dele sobre Tolkien e catolicismo. Mostra que isso daqui não é ao mesmo tempo uma fantasia para escapar do mundo real, e uma gnosticização bonitinha, cheia de hobbits e elfos cantantes. Vamos ver então, vamos mostrar e vamos discutir sobre isso daí. Mas tá bom, vamos discutir no Senhor dos Anéis, citações, então vamos ver, ponto por ponto. Não adianta dizer o Tolkien era católico, porque católico tem um monte de gente. São Tomás Mores era católico, foi santo inclusive, escreveu um livro que é condenado. A Utopia é um livro condenado. Mas, meu Deus, a Utopia, ele tá fazendo um livro do que não é pra fazer no mundo. São Tomás More é gnose também. O Instituto Montfort tem que criar vergonha na cara e virar católico de verdade. Essa gente aí não sabe... Essa gente é muito burra. Não adianta dizer que o Tolkien era católico. Vamos ver. Com todo o respeito ao professor Orlando Fedeli, foi um grande professor, muito inteligente. Mas seus alunos aí, Fedeli, por favor. Que vergonha, que papelão. Vamos ver citações em que mostrem que aquela história é uma história católica. Já falei. Tá louco? Eu acho que foi o suficiente para... Foi mais do que o suficiente. Ninguém merece esse final de vídeo. Bom, pessoal, tô indignado porque, assim, realmente é uma burrice muito grande, é uma ofensa muito grande. Até a minha pessoa, eu me sinto ofendido. Porque, como eu já disse, o Tolkien foi muito importante na minha história de vida. Né? Hoje, eu ser católico, um pouco eu devo ao Tolkien, devo ao Padre Paulo Ricardo, inclusive as aulas do Padre Paulo Ricardo sobre o Tolkien. Né? Então, São Tomás More é gnose, Dante é gnose, Bento XVI é gnose. Então, pro Montfort tudo é gnose, isso é ridículo. Espero que tenham gostado do react. Se vocês quiserem mais reacts, vocês podem pedir aí. Aqui no canal a gente fala bastante de história, educação, filosofia. Podemos falar de Tolkien também. Quero falar mais de Tolkien no futuro também. Acho que vale bastante a pena. Deixa nos comentários, eu sei que vocês gostam muito do Tolkien. O pessoal vem aí nos comentários pedir sempre, né, sobre o Tolkien. Eu sou um grande fã dele. Então, é um conteúdo que eu gostaria de fazer. Peguei esse vídeo aqui para analisar, fiquei estressado, porque, por favor, muita burrice por parte dessa senhora, com todo respeito a ela, uma crítica completamente ignorante, critica pedaços da obra que não favorecem nada a crítica dela, que ainda são mentiras. Então, é um papel bem semelhante a protestante, né? Então, assim, não esperava muito e demonstrou muito menos do que eu esperava. Espero que tenham gostado do vídeo. Sei que é um vídeo diferente, um vídeo que ficou com mais de 1 hora aí, mas se alguém assistiu até o final aí, peço que deixe o like para chegar a mais pessoas, chegar até o Instituto Montfort, quem sabe, mandar lá para eles. E quem sabe eu traga mais vídeos aí de react, digam se vocês gostaram, se tem alguma sugestão. Se tem algum vídeo também, alguma sugestão de react que vocês querem que eu faça, então deixem na descrição. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha para aquele seu amigo que gosta do Tolkien, aquele seu amigo do Montfort lá que acha que o Tolkien é gnose. É isso, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.